E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou falar dos filtros que eu utilizo antes de escolher uma boa empresa, que eu julgo ser uma boa empresa para investir, tá? Lembrando que desde já nenhuma recomendação de compra ou venda de ações, pois há risco de perda de dinheiro, tá? Sempre que forem comprar, ou procure a ajuda de um profissional ou estudem bastante. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Aguiar, sou Skin The Game aqui do canal Léo Investidor e vamos pro vídeo. Então como é que eu escolho? Eu escolho pensando assim num ambiente macro, tá? Essa é uma das partes mais difíceis de escolher uma empresa. Então, por exemplo, eu vejo que mudou o governo, a política, ou uma série de coisas um pouco maiores. Eu tento ver ali se tem alguma oportunidade dentro daquelas características que eu vou passar para vocês no decorrer do vídeo. Então, como houve a mudança agora do governo, ano passado, do Bolsonaro, e aí, por exemplo, o ministro da infraestrutura, o Tarcísio, não lembro sobre o sobrenome dele, que tem feito assim, um bom trabalho, no meu ver, na parte de infraestrutura. E aí, eu comecei a pensar nos segmentos. Então, quais os segmentos relacionados à infraestrutura? Por exemplo, infraestrutura você vai pensar em quê? Logística, correto? Então, quais empresas líderes nesse segmento de logística? Mas antes de chegar em empresas líderes, eu costumo ver também se esse segmento é um segmento perene, ou seja, é um segmento que daqui a 10 anos ele vai existir, tá? Então, por exemplo, logística. Então, primeiro eu penso, poxa, a parte de infraestrutura tá legal no Brasil. Tem um enorme espaço de crescer. Legal. Então, eu vou ver dentro do segmento de infraestrutura a parte de logística. Logística é um segmento que vai durar 10, 15 anos? Vai. Legal. Aí o próximo passo é: quais são as empresas líderes nesse segmento de logística? Tá? Então a gente vai ter dentro de logísticas segmentos de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, navios, aí vai ampliando. Aí o que eu fiz? Eu pego a empresa que é líder no segmento e que tem um espaço grande para crescer. Por exemplo, eu peguei a Rumo Logística, tá? Então é uma empresa da parte de trens, transporte de cargas. Então há uma tendência de ampliação da malha ferroviária no Brasil, que por sinal é uma malha ferroviária muito pequena. Então a gente tem muito espaço para crescer na parte de malhas, de ferrovias, e eu estudei um pouco a Rumo Logística, né? Que é o código, se não me engano, é REIO 3. E eu tenho lá na minha carteira, tá? Aí o que eu fiz? Eu também vi uma outra oportunidade de empresa chamada Eco Rodovias, que também é ligado ao ramo ela administra rodovias, porém ela também trabalha com portos, no Porto de Santos, um dos portos maiores que tem no Brasil, ela está atuando. Então é um dos critérios que eu uso. Então eu vejo macro, depois eu vejo segmentos, eu vejo se o segmento é um segmento perene. Então eu acredito que daqui a 10 anos ainda o segmento de logística é um segmento legal. Beleza. Aí eu vejo as empresas líderes dentro desse segmento, ok? Depois, a pergunta que eu faço é: as empresas, tá? As empresas dão lucros constantes? O patrimônio líquido está sempre crescendo? Então, isso é importante avaliar, tá? É uma das coisas. Por exemplo, eu tenho o Itaú SA, né? Que é uma hold que tem o Itaú, tem a Alpargatas, sabe? Se você olhar o gráfico dela, só dá lucro a empresa. Se você olhar o patrimônio líquido, crescente. Você pega a Grendene, mesma coisa. Então, eu vou olhando as empresas. Aí o Itaú é banco, né? Vamos pegar uma boa parte da carteira do Itaú é banco. Daqui a 10 anos, você acha que não vai ter banco? Então eu acredito que vai ter banco. Então na minha concepção,
vai ter banco. Se vai ter banco, eu quero pegar o líder. Hoje o líder quem é? O Itaú. Dá lucros constantes? Dá. Patrimônio líquido está crescendo? Tá. Então, me interessa. Entendeu? Opa, tem alguém querendo vir aqui também participar do vídeo. Fala aí, galera, ViniYouTuber falando, e hoje sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Léo Investidor. Legal, Vini. E galera, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para sempre receber todos os vídeos novos. É o meu garoto propaganda aqui, galera do canal. Depois eu tenho que pagar ele. Quanto eu te devo aí? Sei lá, velho. Tem Davidson. Tá bom. Bom, é o canal do Vini YouTuber. ViniYouTuber. Beleza, galera. Obrigado, Vini. Eu tenho que ir, tenho um compromisso a fazer. Valeu, Vini. Fui. Obrigadão. Então, pessoal, voltando aqui, vou dar uma descontraída. O Vini é um barato. Então, aí, voltando, recapitulando. Empresas crescentes dão lucro. Aí eu olho a parte também financeira, tá? As receitas. Quanto tem de receita? Quanto tem de despesas? Eu sempre dou uma olhada, isso é importante, tá? A empresa dá 1 bilhão de receita e 200 milhões de despesa, manda bala. Agora a empresa dá 1 bilhão, vamos por lá, 100 milhões, que eles trabalham mais com, bilhão, 1 bilhão e 900 milhões de despesa. Ou seja, quase que a despesa é a mesma coisa que a receita. Então, pulo fora, tá? A margem é muito pouca. Eu vejo também o caixa, então as empresas têm caixas saudáveis, né? Lógico, nem sempre a empresa está endividada, significa que a empresa ela tá ruim, tá? Às vezes ela se endividou para ampliar, para investir. Então, isso também é positivo. Mas eu me sinto confortável de sempre trabalhar com empresas. Não estou falando que na minha carteira vai ter empresas sem dívida, algumas vão ter dívida, não tem jeito. Mas assim, eu tento trabalhar as empresas que têm um caixa bem saudável, por exemplo, Ambev, né, Grendene, por exemplo, que tem um caixa bem legal, a própria EZTEC. Então, empresas que têm um caixa legal. Então, eu fico mais confortável em trabalhar com empresas que estão liquidar as dívidas. Então, você está entendendo? Então, esses são os critérios que eu uso também. Eu também vejo o histórico da empresa, histórico do segmento. Quando eu falei lá do segmento perene, e a empresa também perene. Você pega uma Klabin, tem 130 anos. 130 anos no Brasil, então, sabe? Viver no Brasil, uma empresa viver no Brasil 5 anos, o cara tem que fazer milagres. Viver 50 anos, então, 130 anos. Então, assim, eu pego empresas, Klabin, tá na minha carteira, 130 anos. Aí você para pra pensar, poxa, Klabin, ela é um pouco... eu tenho Klabin e Suzano, você vê que as duas são do segmento de papel celulose, né? Uma mais da parte de commodities, outra da parte da produção do papelão, né? Enfim, dos derivados de papel. O que acontece? São empresas sólidas, líderes do mercado, tá? E eu vejo assim, poxa, papel, daqui 10 anos vai ter? Eu acredito que vai, né? Eu não vejo algo que substitua o papel higiênico, por exemplo. Não consigo enxergar que daqui a 10 anos o pessoal não vai mais usar papel higiênico. Então, eu não vejo ainda alguma coisa tecnológica o suficiente para que substitua. Então, eu tenho essas empresas. Aí, não sei se vocês estão conseguindo entender. A linha de raciocínio minha mais ou menos é essa, tá, pessoal? Outro fator que eu olho é se são boas pagadoras de dividendos. Então, as chamadas vacas leiteiras também é importante. Então, são empresas que já estão sólidas no mercado, que dão lucro. E que seria empresas boas pagadoras de dividendos? Você é sócio daquela empresa, né? Então elas pegam aquele dinheiro, ou elas reinvestem na própria empresa, ou elas devolvem isso em forma de dividendos, os lucros que a empresa teve em forma de dividendos. Por isso que é importante ter empresas que dão lucros, né? Para você também ser sócio de uma empresa que... Quem quer ser sócio de uma empresa que dá prejuízo? Ninguém quer ser. Só que assim, eu vejo o pessoal hoje comprando empresas ruins. Eu vejo o pessoal comprando empresas que... é Tony Hawk, que vai dar a volta por cima, que vai... Sabe, fica naquela torcida, cara. E assim, vou falar pra você, experiência própria, tá? Tudo que eu tô falando aqui eu já passei, tá? Eu tenho ações investidas, eu já passei, já perdi, já ganhei. E a experiência. Cara, empresas... O investidor... Não o investidor, investidor que é pequenininho. Investidor parrudo mesmo, investidor
né, grande, eles olham muito isso aí. Tem que dar lucro. Se não der lucro, lima fora. Tá? Não tem emoção. Se começar a se emocionar, se apaixonar pela empresa, esquece. Aí os caras que estão no nível lá em cima não tem esse negócio de se amarrar pela empresa. Tá? Deu lucro? A pergunta é, deu lucro? Não deu. Então, sai fora. Não é que é assim também, num trimestre só deu prejuízo, ou no outro trimestre deu... Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas a empresa, você já vai comprar uma ação numa empresa que vários meses, vários trimestres vem dando prejuízo. A troco de quê? Porque tá barato. Né? Então, assim, barato é relativo. Né? Você pode comprar uma ação de R$100 e ela ir para 110. Você pode comprar uma de R$1 e ela para 50 centavos. Qual que é mais barato? A de R$1 ou a de R$100? Né? Então é isso aí, tem que avaliar. Então, pessoal, vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, como é que eu faço para escolher? Eu escolho boas empresas, líderes do mercado, dentro de um segmento que é perene, que tem um caixa legal, que tem uma receita boa, né? uma dívida equilibrada, boas pagadoras de dividendos. E também, se ela não, de repente está numa fase que não é pagadora de dividendos, ela está em fase de crescimento também. Então tem empresas que elas estão em fase de crescimento. Na minha carteira eu tenho as duas. Eu tenho as que estão em fase de crescimento. Essas daí que estão em fase de crescimento eu fico um pouco mais em cima, eu fico mais um pouco acompanhando um pouco mais. As outras, as vacas leiteiras, eu deixo um pouco mais. Eu carrego mais tempo, sabe? As ações para 20, 30 anos. Claro, se começar a dar resultados negativos, os fundamentos, o patrimônio líquido cair, a dívida aumentar, começar a dar prejuízo, eu limo da minha carteira. E as empresas de crescimento eu vou acompanhando ali. Se ela começar a crescer muito, eu já coloco um limite ali, né? Eu tenho uma outra estratégia para elas. Então, mas eu tenho essas duas na carteira, tá, pessoal? Outra coisa, sempre importante, diversificação, tá? Lembra que eu falei que eu tenho Klabin e Suzano? Por exemplo, eu determino quanto do meu capital que eu vou alocar para renda variável. Então, por exemplo, eu tenho lá, ou tenho R$10.000, eu vou colocar 5% desses R$10.000 em renda variável. Então tá, 10% de R$10.000 é 1.000, 5% é 500, correto? Então, R$500 eu vou colocar em renda variável. Desses R$500, eu vou estipular para cada segmento, tá? Estou dando um exemplo hipotético para vocês pensarem uma carteira, como é que monta. Como é que eu monto minha carteira? Eu monto assim, tá? Então, eu pego lá, dos R$500, eu pego e coloco 5% em papel e celulose, que é papel, segmento de papel. Então, 5%, o que eu faço? Eu não pego 5% e coloco Klabin e 5% de Suzano, que aí vai dar 10%. Eu pego 2,5% de Klabin e 2,5% de Suzano. Ou 3% de Klabin e 2% de Suzano, que vai dar 5% do segmento de celulose. Banco, no caso eu só tenho o Itaú, tá? Hoje. Mas eu tenho o B3 também, a B3, que é da Bolsa. Então, eu determinei que banco vai ter 6% do meu papel. Aí eu coloco 3% de Itaú, SA, e 3% de B3, de Bolsa. Né? Aí depois eu coloco lá construção civil, eu coloco a Zetec. Mas se eu quiser colocar uma outra, eu quero colocar MRV, eu não tenho, mas eu quero um exemplo. Se eu estudei MRV, achei legal, eu quero colocar. Se é 3% de construtora, eu pego, o que eu faço? Eu deixo Zetec com 1,5%, então eu paro de aportar. Mas a Zetec hoje está com 3%. O que eu faço? Paro de aportar em Zetec e começo a aportar em MRV até as duas, cada uma tiver com 1,5%. Vocês estão entendendo? Essa é a linha de raciocínio que eu faço. E aí vou montando minha carteira. Então com R$500 eu vou ter lá uma açãozinha de Zetec, umas 2, 3 de Itaú, vou ter uma de Klabin. De repente eu tô com muito pouco dinheiro, então não vou diversificar tanto, eu vou diversificar um pouco menos. Então, mas pelo menos os segmentos é importante diversificar. É importante você ter um bom papel, uma boa empresa de banco, um bom papel, uma boa empresa de construção civil. Apesar que esse segmento é um pouco mais complicado, mas, por exemplo, a Zetec tem 42 anos de mercado no Brasil, então é uma empresa sólida. Mas, como eu falo para vocês, Bolsa
renda variável, o nome já diz, varia. Então eu penso assim, eu diversifico por segmento, depois dentro do segmento eu diversifico por empresas e aí eu defino um percentual. Geralmente, as empresas que eu tenho mais posição tem 5% da minha carteira, 5%, não da carteira de renda variável, entendeu? Daqueles R$ 500 lá que eu separei para renda variável, o papel, uma empresa vai ter no máximo 5%. Então se amanhã o Itaú quebrar, eu vou perder 5% dos R$ 500. Você entendeu? Então eu fico tranquilo. Se o Itaú subiu, se o Itaú desceu, eu tenho 5% de 5%. Entendeu? Eu sempre quando eu invisto, uma dica, eu penso assim, cara, eu sei que é meio esquisito. Eu falo, cara, e se essa empresa quebrar? E assim, gente, isso é sério, pode quebrar. A Klabin tem 130 anos. Uma baita empresa, mas pode quebrar. Itaú deu lucro 30 anos seguidos. Pode quebrar. Então, assim, existe. Como existe essa possibilidade, eu diversifico. Ela pode quebrar. Eu vou perder um tequinho da minha carteira, mas eu não vou não vou entrar no risco da ruína. Isso que é importante. Nunca coloca todas as suas fichas, tá? Numa empresa só. As pessoas ficam apavoradas, querem vender antes da hora, se desesperam, por quê? Pega todo um capital enorme que nem tem direito e coloca tudo numa ação. Entra na bolsa sem estudar e pega tudo, coloca num lugar só. Aí tem uma variaçãozinha de 10, 15% para cima, 10, 15% para baixo, já fica tudo apavorado. Então, faça isso. Eu faço isso, não vou aconselhar faça isso não. Eu faço isso com minhas ações, tem dado resultado. Eu tenho estudado aí, eu falei 5 anos em algum vídeo, eu estava olhando, até 9 anos estou estudando, na verdade, né? Então faz muito tempo. É que 5 anos que eu comecei mesmo a entrar no mercado, mesmo investindo, sabe, operando, mas estudando já faz um tempo. Sempre estudem ou procura um profissional aí do segmento, tá? E sempre diversificar, estudar e aportar. Todo mês você tem um cronograma ali de aportar, de comprar as empresas. Eu vou ver, se vocês quiserem, deixa nos comentários. Eu estou pensando em criar um vídeo mensal aí de comprar ações de R$100. Eu pego R$100 e vou montar uma carteira a partir de R$100 por mês, tá? E eu vou começar a montar uma carteira de R$100 e vocês vão ver, é possível, tá? Montar uma carteira com R$100. E assim, eu acho assim, cara, R$100 por mês, você gasta aí no McDonald's, né? Você vai com a sua esposa, com o seu filho, com sua filha, ou com um amigo, ou com uma amiga, o pessoal da escola, da faculdade, da igreja, sei lá. Você vai, R$100 vai rápido. Você saiu de casa, trocou, já foi. Entendeu? Então, a gente tem dinheiro R$100 pro McDonald's, mas eu não estou falando para vocês deixar de comer McDonald's. É bom, pode fazer tudo, comer, curtir a vida. Tem que curtir a vida, tem que aproveitar. Entendeu? O dinheiro é só um papel pintado. Se você não usar ele, não tem significado nenhum. Mas assim, tem um pouquinho de disciplina. Fala, cara, eu vou fazer um esforcinho esse mês. R$100. R$100 não é difícil. Eu vou ficar R$100 e eu vou começar a investir. E é assim que eu comecei fazendo, tá, pessoal? Não comecei com, vou começar com R$1.000, só quando juntar R$1.000. Não, pode começar com 100. Ó, uma ação do Itaú é R$13 e pouquinho. Você pega Eco Rodovias, 14 e pouquinho. Klabin, eu compro o Klabin mesmo, KLBN. Acho que é 3, eu paguei R$2,70, hoje tá 3 e pouco. Grendene, tá 6, 7 reais, agora tá 10. Eu paguei 6 e pouco, agora tá 10 reais. Vocês estão entendendo? Não é muita coisa, né? Agora, lembre-se, importante é o aporte. Então, todo mês, ser fiel ali nos seus investimentos, ter sua disciplina. A disciplina é fundamental. Pessoal, se vocês gostaram aí, se inscrevam no canal, deixe um like, compartilhe com os amigos, tá ok? E em breve eu farei vídeos semelhantes a esse. Se vocês quiserem, eu vou seguir com o projeto dos R$100. Mas aí eu tenho que ver se o pessoal quer ou não, sabe? Que eu já tenho minha carteira. Então minha carteira eu tô lá, todo mês aportando. Mas eu queria criar uma carteira paralela de R$100 por mês. E aí eu ia comprar as ações e ia mostrar para vocês como funciona também a carteira, tá? Mas assim, pensando que
investimento em bolsa não é um investimento, é um dinheiro que você não pode contar com ele para daqui a 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É um dinheiro que tem que ficar pelo menos uns 10, 15, 20 anos, tá bom? Por quê? Porque assim, hoje nós estamos num ciclo de alta na bolsa, tá subindo, tá uns 3 anos subindo. Só que já teve ciclos de baixa, ela 3 anos caindo. Nada me impede que eu comece a montar minha carteira hoje e amanhã começa a cair a bolsa, ficar 1 ano caindo, 2 anos caindo, 3 anos caindo, e você tem que continuar aportando, você continuar comprando ações, para quando ela subir, é onde você vai estourar, você vai, entendeu? Então, é um dinheiro que você não pode contar. Ah, vou depositar, vou pegar o dinheiro que eu ia fazer um casamento, meu casamento daqui a 6 meses, eu vou pegar esse dinheiro, o carro, vou comprar um carro no final do ano, eu vou pegar na bolsa. Não. Bom, eu não faria isso. Tá? É muito arriscado. Porque vai que você no dia que na época que você for comprar o carro lá no final do ano, que você vai chegar no dinheiro que você achou que tem, cara, a bolsa caiu 10, 20, 30, 40%, 50%. Porque assim, existe o risco sistêmico, tá, pessoal? Existe, eu falei para vocês, existe o risco do Itaú quebrar? Existe. Isso é um risco da empresa, tá? Por isso que é legal você ser diversificado, você ter várias empresas. Se uma quebrar, a outra segura, entendeu? E uma coisa legal também de ser diversificado é que assim, você abre o leque para várias empresas e quem sabe dentro dessas empresas que você escolheu, tem uma empresa que vai ser uma Magazine Luiza da vida, entendeu? Uma empresa que vai aumentar seu capital de uma forma muito grande, exponencial. Você está exposto, então você está dentro do mercado, você pode dar sorte de ter na sua carteira uma empresa que vai crescer 20.000%. Então, há esse risco positivo, né, de acontecer. Por isso que é legal você estar diversificado. E se acontecer ao contrário, se a empresa quebrar, as outras que você tem vai segurar. Ou, se ela der prejuízo, as outras suas que deram muito lucro vão cobrir esse prejuízo. Beleza? Pessoal, então é isso aí o vídeo hoje. É mais um bate-papo de como eu faço o filtro para escolher minhas ações. Espero que eu tenha gostado. Claro, gente, sempre estudem. Hoje eu tenho esse filtro, amanhã eu estudei mais alguma coisa, eu achei mais uma coisa diferente, eu vou aplicar. Sempre evoluindo, sempre crescendo, sempre estudando. Nunca vão por indicação. Vai por vocês, o dinheiro é de vocês. Então, o dinheiro é uma coisa importante. E, assim, o maior responsável pelo seu dinheiro é você mesmo. Então, você tem que estudar, você tem que... Ou, não quero estudar, não tenho tempo, não gosto, não é minha praia. Beleza. Você quer entrar? Procura um profissional que é habilitado, certificado, né, que é próprio para isso aí. E aí, vê com esse profissional. Eu quero estudar, eu mesmo quero ter controle sobre as minhas ações, tal. Beleza, então você estuda e quando for aportar, consciente que dinheiro em ações é um dinheiro para ficar a longo prazo e que ações há risco da empresa fechar, quebrar. Pega aí, Banco Nacional, patrocinava o Ayrton Senna, quebrou. Olivetti, nos anos 70, se chegasse para uma pessoa nos anos 80 lá, Olivetti vai falir, os caras iam dar um boom, ia tirar um sarro da sua cara, entendeu? Xerox também, Kodak ia quebrar nos anos 90. As pessoas iam falar, cara, você é louco. Você tá entendendo? Então nem sempre as empresas que são enorme, sabe, pode acontecer também. Então, já que pode acontecer, já que eu sei que pode acontecer e a história me mostra isso, eu vou me resguardar, eu vou diversificar, eu vou entrar com 3%, com 1%, com 2%, com... Sabe? E empresas boas, hein? Tô falando isso com empresas boas. Não vai entrar com... e tem gente que tem a coragem, vou colocar essa aqui que eu acredito que vai crescer, vai voltar, vai se recuperar. Cara, seguinte, é uma tese minha aí. Você tá em cima tem um abismo, certo? Um abismo. Você tá aqui. E a outra pessoa tá aqui embaixo. Pendurada. Qual que é a chance? A chance é mais fácil você puxar ela para cima ou ela te puxar para baixo? Então, a própria lei da gravidade já vai dar uma explicação sobre isso. Então,
é mais fácil, fica no que tá certo, entendeu? Bom, eu tenho essa visão, né? Aí cada um que segue o que quiser aí, mas eu tenho esse pensamento. Beleza, pessoal? Tudo de bom com vocês. Tenham um excelente final de semana aí. Qualquer coisa, deixe nos comentários, tá? Se vocês gostaram e se querem que eu faça aquele projeto dos R$100 ela mensais. Um abraço, tudo de bom.